Olá, amigos. Estamos iniciando mais um momento de reflexão. Nosso momento de reflexão de hoje está no livro de Romanos, capítulo 7. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu peço a você que assista esse vídeo até o final. Nós temos outros vídeos que falam a respeito desse assunto. E se você gostar, deixe o seu like ou o seu dislike. Inscreva-se e compartilhe com outros amigos para que outros possam assistir também. Mas muitas coisas no nosso mundo, com o passar do tempo, perdem o valor, não é assim? Mas com outras coisas é completamente diferente. Não funciona dessa maneira. Com o passar do tempo, elas tornam-se ainda mais preciosas, ainda mais valiosas. Exemplo disso são os 10 mandamentos, falado e escrito por Deus em 2 tábuas de pedras, quebradas depois por Moisés por ocasião da adoração do bezerro de ouro, e reescrita por Deus e colocada dentro da Arca da Aliança. Sobre esse assunto, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, vamos ler na palavra de Deus. Diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Paremos por aqui. O apóstolo apresenta um raciocínio para entender o papel da lei quanto à salvação. Nesse raciocínio ele chega à conclusão de que a lei nos mostra o pecado e nos mostra a nossa condição, mas não nos salva do pecado. Ele conclui o seu argumento afirmando claramente que a lei é santa, separada, justa e boa. Portanto, na sua compreensão, é que mesmo após a morte de Jesus, os mandamentos continuam vigentes. O próprio Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E a maioria dos cristãos professos estão a usar as escrituras para abolir não só um tio, mas um mandamento inteiro, o 4º mandamento. Em Neemias, capítulo 9, versículo 14, Deus diz que fez o povo conhecer todos os mandamentos, completos, os 10 mandamentos. Porque muitos entendem que com a morte de Jesus, os 10 mandamentos já não são mais válidos, porque Cristo já operou a nossa salvação e já não há mais condenação. Mas em qual parte da Bíblia está escrito que a guarda da lei nos confere a salvação? Em nenhuma parte. Guardar os mandamentos não me salva. Então, como obtemos a salvação? Unicamente através de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe um outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se Jesus é o único que nos salva, por que eu devo guardar os mandamentos? O apóstolo João registra as seguintes palavras do próprio Jesus, em João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Outro texto interessante está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E no mesmo livro, capítulo 3, versículo 4, o próprio João define o pecado. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Que lei? Só pode ser dos 10 mandamentos.
Precisamos entender que a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, são uma norma da vida de acordo com a vontade de Deus. A religião não é um conjunto de normas, um conjunto de regras, mas um relacionamento pessoal com o nosso Redentor. Não é centrado em nós e na nossa conduta, mas em Deus e no seu grande amor por mim e por você. Na Bíblia, há muitas referências que apresentam a importância dos mandamentos de Deus e dos benefícios de os guardar. Nós devemos entender que eles não são uma escada pela qual nós devemos subir penosamente, esperando algum dia subir o suficiente para entrar no céu. Não, não é isso. São princípios sagrados dados para nos ajudar a evitarmos inúmeros sofrimentos e inúmeros erros. Sobre esse plano está efetivamente a lei da liberdade, em Tiago capítulo 2, versículo 12. Mas, se vivermos deliberadamente, transgredindo esses princípios, como esperamos que Jesus nos salve? Oremos, irmãos. Oremos e peçamos a Deus, o Todo-Poderoso, que nos ajude a dizer as palavras que Davi escreveu no Salmo 119, versículo 72. Mais preciosa para mim é a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Por isso, irmãos, fiquemos com a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Ela contém a verdade. Pense nisso, que Deus abençoe você e a sua família.